nossa igreja também por esses domingos. Eu espero que você esteja preparado para o que Deus vai estar falando com você ao longo desses domingos. À noite, nós vamos começar a exposição de Abacuque. Depois eu falo de Abacuque, mas agora vamos para Efésios, né? Vamos para Efésios. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é abençoado por Deus? Vocês responderam rápido demais. Você tem que pensar. Você é abençoado por Deus? Por que você pode afirmar que você é abençoado por Deus? Pensa nisso. Baseado em quê? Fundamentado em quê você pode dizer que você é abençoado por Deus? Talvez você responda: pastor, eu sou abençoado por Deus porque eu tenho uma família muito especial. Puxa, eu tenho um marido, tenho uma esposa, tenho filhos, olha, é muito bom. Então, eu posso dizer que eu sou abençoado. E olha, eu tenho a minha casa própria. Quantos brasileiros não têm esse privilégio? Eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu emprego, estou empregado, eu tenho saúde. Olha como eu sou abençoado por Deus. Bem, se você responde dessa forma, deixa eu dizer para você que você precisa crescer do entendimento do que é a bênção de Deus. Você precisa amadurecer nisso. Isso não diz necessariamente que você é abençoado por Deus. Talvez você esteja passando por aqueles momentos da vida, sabe aqueles momentos que parece que dá tudo errado? Né? Esposa briga com você, você não se entende com a esposa. Os filhos estão naquela fase de que não te obedecem. Você perdeu o emprego e está doente, tipo Jó. E aí, se eu perguntar para você, você é abençoado por Deus? Talvez você tenha a tentação de responder: pastor, Deus esqueceu de mim. Acho que Deus ama fulano, Deus ama ciclano, mas a mim, eu não consigo sentir essa bênção de Deus sobre a minha vida. Bem, eu diria para você, você precisa também crescer no entendimento do que é a bênção de Deus. E a carta do apóstolo Paulo, ela, aos Efésios, ela nos ajuda a entender, antes de mais nada, logo de cara, exatamente isso. E é o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos nos deter do verso 1 até o verso 14. Vamos ler, antes de mais nada, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, trata-se de uma carta. Sendo carta, tem remetente e destinatário. O remetente é o apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma. A ocasião era o início da década de 60, do primeiro século da era cristã. Ele estava preso em Roma por conta da sua fé, né? Por conta do seu testemunho em Jesus Cristo. E ele escreve para os santos e fiéis. Quem são esses? São os crentes, judeus e gentios, que estavam na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Éfeso, naquele momento, era uma grande cidade portuária. Era uma cidade que tinha em torno de 300 mil habitantes. Olha só, mais ou menos o tamanho aqui de Indaiatuba, não é? E era uma cidade, para os portes da época, era uma grande cidade, era uma metrópole. Lá tinha um anfiteatro, ainda hoje, se você tiver a oportunidade de ir, ainda tem as ruínas lá da cidade, da antiga cidade, e lá você ainda vai ver o anfiteatro de Éfeso. Lá também ficava o templo da deusa Diana, a famosa Diana dos Efésios.
né? Então vinha gente da Europa, vinha gente do norte da África, em peregrinação para a adoração a esse ídolo. Okay? Então, foi nesse contexto que Paulo, na sua segunda viagem missionária, lá no capítulo 19 de Atos, você vai ver isso. Ele vai com sua equipe para Éfeso e lá ele prega o evangelho e muita gente então se converte. Depois você dá uma lida em casa, em Atos 19, para você lembrar-se da ocasião da plantação dessa igreja. Anos depois, então, década de 60, depois que Paulo então planta esta igreja, décadas depois ele está preso em Roma, e aí ele escreve essa carta para os santos e fiéis, e deseja a eles a graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. E logo depois de cumprimentar esses irmãos, Paulo vai tratar do quê? Das bênçãos. Das bênçãos. É o verso 3 até o verso 14. Vamos ler. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Em poucas palavras, queridos, o que Paulo diz aqui nesse texto é que as bênçãos de Deus são dadas ao seu povo. As bênçãos de Deus são dadas ao seu povo por meio de Cristo, gratuitamente e para a sua glória. A gente vai entender então exatamente essa mensagem que Paulo traz aqui nesses versículos. Vamos por partes. Vamos começar aqui pela primeira parte. As bênçãos de Deus são dadas ao seu povo. Primeiro a gente precisa entender que bênção, o que significa essa bênção. Lembra de Gênesis 1? Gênesis 1, Deus faz todas as coisas, né? E ele vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas tem um momento lá, em Gênesis 1, que ele abençoa a sua criação. No verso 22, quando ele cria os grandes animais aquáticos, tal, diz, então Deus, verso 22, os abençoou. No verso 28, quando Deus ele cria o homem e mulher, diz que Deus os abençoou. E disse, crescei e multiplicai-vos. Né? Então, aqui nós vemos a bênção de Deus, que é a comunhão com o Criador,
que é o relacionamento próximo com o Criador, e aí o crescimento a partir disso. Mas Gênesis 3, nós vemos a inversão dessa bênção. Em Gênesis 3, nós vemos que o homem ele se revolta contra Deus. Ele se rebela contra o bom Deus. E aí aparece pela primeira vez uma palavra, que é o contrário da bênção. É o quê? Maldição. É interessante, porque hoje nós entendemos maldição em termos de palavras, não é? Alguém pronuncia uma maldição, não é? A gente acha que isso é a maldição, né? Se tem alguém que trabalha com magia negra e menciona algumas palavras mágicas que trazem maldição, supostamente trariam maldição, então a gente, aquilo lá é maldição, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas esse não é o entendimento bíblico. Olha onde a gente vê maldição. Capítulo 3, verso 10. A maldição, ela é dada por Deus. Por Deus. Capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesse isso, serás maldita. No verso 17, e disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. No capítulo 4, quando Caim mata Abel, olha a sentença de Deus, verso 11. Agora, maldito és tu. Veja, maldita é a serpente, maldita é a terra, maldito é o homem. Se a bênção ela é uma condição de relacionamento, de comunhão com o Criador, a maldição é uma condição de separação em relação ao Criador. Maldito é a criação que se rebelou contra Deus e por isso então está separado de Deus. Então, por conta da nossa rebeldia, por conta do nosso pecado, nós estamos debaixo, o ser humano está debaixo de maldição, está separado de Deus, está distante do Criador, por conta da sua rebeldia. Agora você entende, Efésios capítulo 1, por que Paulo ele começa, Efésios, no capítulo 3, ele começa com exultação. Olha o tom de Paulo ao escrever, gente, essa carta. É incrível, ele está preso, ele está numa condição difícil, mas ele está exultante, ele está alegre no Senhor. No verso 3 ele diz: bendito! Ele está exultante, por quê? Ele vai dizer o motivo. Porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou. Aquela bênção de Gênesis capítulo 1, que foi quebrada por conta da maldição, essa bênção, ela retorna. Deus volta a abençoar a humanidade. Lembrando-se, bênção é relacionamento, é comunhão com Deus. Então, nós temos a bênção de Deus de volta, mas não todos. Paulo, ele vai trazer aqui o pronome que você precisa prestar atenção nesse texto. Ele nos abençoou. Nós quem? Você precisa fazer essa pergunta. Nós quem? Olha, no verso 1, ele diz: santos e fiéis em Cristo Jesus. Se você for acompanhar esse pronome durante todo o capítulo 1 e até chegar no capítulo 2, olha lá o verso 11. Ele vai dizer o tempo inteiro nós, aí às vezes ele troca o pronome por
eles ou vocês, né? Até chegar no verso 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, vocês foram trazidos para perto. E agora, nós fomos feitos um só povo, o povo de Deus. Então, quem é que tem a bênção? O povo de Deus, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Esses têm a bênção de Deus sobre as suas vidas. A bênção de Gênesis 1. Tem o seu relacionamento com o Criador restaurado. Então, finalmente, a gente precisa, então, ir além. Joia, mas que bênçãos são essas? Ele vai discriminar aqui. Ele vai dizer, olha só, verso 4. Eleição. Deus nos escolheu. Tem gente que tem dificuldade com isso aqui. A gente pode escolher, né? A gente pode escolher qual é o Deus que a gente quer servir, a gente pode escolher qual é o presidente, a gente pode escolher qual é o prefeito, a gente pode escolher qual é o marido que a gente vai ter, a gente pode escolher quem é a esposa, mas quando a Bíblia fala que Deus escolhe quem Ele quer, aí não. Opa! Injustiça! Não. Esse sim pode. Porque Ele é o governante sobre todas as coisas. Porque Ele é o Criador de Gênesis 1. Esse sim pode. Ele sim pode nos escolher. E isso aqui é bênção. É uma das bênçãos. Verso 5. Ele nos predestinou, e essa predestinação é predeterminação, antes que você existisse, antes que eu e você existisse, antes mesmo do Gênesis 1, ele já havia predeterminado, olha o que Paulo está dizendo aí no verso 4, antes da fundação do mundo. Ele já havia predeterminado que haveria o seu povo, e o seu povo seria santo e irrepreensível diante dele em amor. Talvez você esteja pensando, Nelson, isso aí é calvinismo, hein? Não, meu caro, isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Eu não tenho qualquer compromisso com nenhum sistema teológico que não esteja de acordo com as Escrituras. E a palavra de Deus está simplesmente dizendo que nós fomos abençoados porque Deus quis nos abençoar. Ele fez isso antes que nós existíssemos, antes que a gente fizesse uma coisa boa ou coisa ruim, antes que a gente pisasse na bola, antes de qualquer coisa, Ele já havia nos escolhido. Olha o verso 7. Ele nos redimiu, Ele nos libertou dos nossos pecados, através do sangue de Cristo. Isso é bênção de Deus. No verso 9, Ele nos fez conhecer a sua vontade. Tem gente que fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meu querido, a partir de Cristo nós temos a bênção de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. No verso 11, Ele nos fez sua herança. É interessante essa palavra aqui, porque nós a vemos em todo o livro de Êxodo. O povo sendo liberto da escravidão, para ir rumo à herança, terra prometida. Deus, Ele nos fez a sua herança e nós estamos rumando para a herança que Ele preparou para nós. Isso é fantástico, gente. É a bênção de Deus. Ele nos deu o selo da sua promessa. Ele nos deu o selo do Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Lembra lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ele ungia as pessoas para um determinado fim. Mas agora, sendo o povo de Deus,
nós somos habitados pelo Espírito Santo da promessa. E isso é a garantia da nossa herança. Por isso, temos a nossa herança garantida. Então, olha as bênçãos. Eleição, adoção na família de Deus, redenção dos nossos pecados, temos a vontade do Senhor revelada, nós temos a herança do Senhor e, no final, receberemos a herança que nos está proposta, com certeza. E isso é garantido. Essas são as bênçãos que o Senhor nos dá. E aí, diante disso, gente, a gente fica pensando, né? Puxa, mas não tem nenhum carro, nenhuma casa, saúde. Sabe aquilo que a gente fala assim na virada de ano, né? Paz e prosperidade. Puxa vida, né? Não tem. Sabe por quê? É porque Deus, Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos é da bênção do Senhor. E essa bênção não diz respeito a esse conceito materialista que nós temos em nossa sociedade hoje. O materialismo, ele coloca a bênção do Senhor em termos de ter, adquirir, possuir, conquistar. E não tem a ver com isso. A bênção do Senhor tem a ver com sermos família de Deus, sermos perdoados pelo Senhor. A bênção de Deus tem a ver com termos o nosso relacionamento com Deus restaurado. E isso independe da nossa situação financeira, da nossa situação de saúde. Independe. Paulo, queridos, está exultante nas bênçãos do Senhor. Lucas capítulo 17, nós vemos o relato lá de 10 leprosos. 10 leprosos vão até Jesus. Jesus cura quantos leprosos, gente? Lembra disso? Todos, os 10 leprosos, não é isso? Tá. E aí os 10 vão para casa, são curados. Quantos retornam? 1. Pergunta de Enem. Quantos são abençoados? Eu falei, a pergunta de Enem. Só um ouviu de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Só um. Os 10 foram curados, mas só um ouviu a respeito da salvação. Só um foi abençoado. Queridos, diante das bênçãos do Senhor, a gente precisa se perguntar quais têm sido os nossos parâmetros de relacionamento com Deus. Nós realmente temos encarado o relacionamento com Deus da forma como a Bíblia traz para a gente a respeito dessas bênçãos espirituais? Sim, é possível passarmos por situações difíceis na vida, e eu conheço os irmãos, eu sei dos irmãos, das aflições que alguns aqui têm realmente passado, mas sim, é possível passar por essas situações e ainda assim ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus, porque a bênção de Deus independe dessas circunstâncias. Bênção de Deus é relacionamento restaurado com Ele. É por isso que Paulo está exultante. Eu tenho que perguntar para você, você exulta também nas bênçãos do Senhor? Você se alegra também nas bênçãos de Deus? Você está satisfeito nas bênçãos do Senhor? Muitas pessoas, mesmo tendo o que querem, continuam insatisfeitas, mesmo conquistando seus sonhos, ainda continua aquela sensação de que falta algo, mesmo alcançando os desejos,
A busca por algo ainda permanece, porque nada pode nos satisfazer que não seja o próprio Deus, que não seja as bênçãos do Senhor. Meu querido, se você não está à procura, se você não está buscando Deus, você vai continuar insaciável. Você vai continuar insatisfeito. Não procure no seu trabalho, na sua carreira, na sua trajetória profissional, o que você só pode encontrar em Deus. Não procure no seu casamento, no seu marido, na sua esposa, por melhor que ele seja ou ela seja, o que você só pode encontrar em Deus. Não procure no seu filho, na sua filha, o que você só pode encontrar em Deus. Somente Deus pode nos trazer a plena satisfação que nós tanto precisamos. Vamos adiante. Talvez você esteja perguntando, joia, Nelson, então, como que a gente tem essas bênçãos? Preste atenção nisso. Essas bênçãos, as bênçãos de Deus, são dadas exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Somente em Cristo nós temos as bênçãos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Veja o verso 3. Paulo, exultante, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Depois a gente vai ver o conceito dessas regiões celestiais, a gente vai mais para frente na carta. Paulo cita isso aqui 6 vezes na carta, mais para frente a gente vai se deter nisso aqui. Mas aqui Paulo ele coloca as bênçãos diretamente atreladas em Cristo. E essa expressão em Cristo aparece 13 vezes na carta aos Efésios. Deve ser importante, né? Com certeza. E é interessante que, além disso, todas as bênçãos são atreladas a Cristo. Olha só, verso 4, a eleição. Ele nos elegeu nele. Nele quem? Ele acabou de falar, em Cristo. Verso 5, ele nos predestinou. Por meio de quem? Jesus Cristo. Verso 6, nos deu gratuitamente no amado. Amado, quem é esse amado? Cristo. Redenção, verso 7, nós temos a redenção nele, Cristo. Verso 9, nós temos a vontade de Deus revelada, o mistério da vontade revelado nele, que fez convergir em Cristo todas as coisas. No verso 11, nós fomos feitos herança nele, em Cristo. Verso 12, nós que havíamos esperado em Cristo. Verso 13, nele nós temos o selo do Espírito Santo, em Cristo. Perceba, todas as bênçãos atreladas a Cristo. Cristo. Nós fomos perdoados por meio de Cristo. Nós somos redimidos por causa de Cristo. Nós somos feitos família de Deus por causa de Cristo. Nós somos eleitos por causa de Cristo. Nós somos selados pelo Espírito da promessa por causa de Cristo. Só existe bênção em Cristo. Não existe bênçãos fora de Cristo. Isso significa que, sabe aquele conhecido seu? O vizinho, o famoso vizinho. Ele tem aquela caminhonete que você sempre quis ter. E nunca conseguiu, mas ele tem. Ele tem aquela grama verde que você não consegue fazer a sua grama ficar. Ele tem aquele sorriso de Facebook. Sabe, rede social é todo mundo feliz, né? Gente, rede social é a maior mentira da nossa época. É a grande hipocrisia da nossa sociedade. Lá todo mundo é feliz, todo mundo é contente. Mas isso é outra coisa, vai. Mas o vizinho expressa aquela felicidade que você não sabe de onde vem.
Ele é o sujeito que você gostaria de ser, tem as coisas que você gostaria de ter. Só tem um detalhezinho, assim, ele não conhece a Cristo. Meu caro, deixa eu dizer para você, ele está debaixo de maldição. As coisas que ele tem, por causa do estado de maldição dele, contribuem para afastá-lo mais e mais de Deus. Tudo que ele é e tem estão debaixo da ira de Deus. Romanos 1. E aí a gente olha para aquela pessoa e fala, que abençoado. Não. Se ele é abençoado, então a Bíblia está mentindo. Ele está debaixo de maldição. Se ele não está em Cristo, ele está debaixo de maldição. Querido, então, você que é pai, você que é mãe, nós como pais, nós investimos muito no futuro profissional dos nossos filhos, é ou não é? Matriculamos nossos filhos em escola de tempo integral. O menino entra lá às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, e a gente ainda a gente bota ele num cursinho de língua à noite. A gente só se vê no fim de semana, mas aí no fim de semana ele fica no videogame. Então, é isso aí. Nosso investimento é para o menino se dar bem na vida. Aí quando ele cresce e sai da igreja, a gente não sabe por quê. O que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu. É porque nós não investimos naquilo que realmente importa para a eternidade dele. Nós não investimos para que ele seja abençoado. Nós não investimos para que a maldição seja revertida, para que Deus tenha misericórdia, para que o Evangelho chegue na vida dele e ele então se arrependa e venha para Cristo. Como nós, pais, precisamos nos arrepender. Como nós, pais, precisamos mudar nosso conceito, nossa cosmovisão, né? As bênçãos de Deus só se dão por meio de Jesus Cristo. Agora vamos além, vamos adiante. As bênçãos de Deus são dadas por meio de Cristo, mas de maneira gratuita. Gratuita. Por que eu estou dizendo isso? Olha as expressões que Paulo traz aqui. Verso 5. Ele nos predestinou para si mesmo, segundo o quê? O seu beneplácito. É essa palavra que está aí na sua tradução? Essa palavra, ela se repete no verso 9. Fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Que negócio que é esse, né? Beneplácito não é uma palavra corriqueira aí no nosso idioma. Significa boa determinação da sua vontade. É isso. Em algumas traduções está aí. Boa determinação da sua vontade. A gente se pergunta, por que Deus me abençoou? Por causa da boa determinação da sua vontade. O que Deus viu em mim que me abençoou? Nada, meu querido. É por causa da boa determinação da vontade dele. Será que Deus olhou para mim e viu algo que ninguém nunca viu? Não, meu querido. Porque não tem. Ele abençoou você por conta da boa determinação da sua vontade. Eu acho que Deus ele investiu em mim porque Ele sabia naquilo que Ele poderia estimular
que eu me tornaria. Não, meu querido, Ele abençoou a mim e a você por conta da boa determinação da sua vontade. E se você ainda tem dúvida, Paulo fala com todas as letras várias vezes. Olha o verso 6. Nos deu gratuitamente. Verso 7, segundo a riqueza da sua graça. Verso 11, segundo o desígnio da sua vontade. Precisamos lembrar que nós somos abençoados não por causa dos nossos méritos, não porque nós fizemos e acontecemos para ter a bênção de Deus. Simplesmente porque Deus, por conta da sua graça, isso é graça, Ele quis nos abençoar. Queridos, e isso supera a nossa opressão da autocobrança legalista. Sabe aquele pensamento de que somente seremos aceitos se fizermos isso ou aquilo, ou deixarmos de fazer isso ou aquilo? Vou ser abençoado por Deus se eu decidir vir todo domingo na igreja. Querido, venha todo domingo na igreja, vai ser bom para você, mas não é por causa disso que você vai ser abençoado. Esse ano eu decidi dar o dízimo. E vou dar o dízimo todo mês, sem falta. Meu querido, dê o dízimo todo mês, sem falta. Mas você não vai ser abençoado por causa disso. Eu vou parar de mentir. Pare. Mas você não será abençoado por causa disso. Eu vou parar de ver cenas impróprias nos filmes, nas séries. Pare. Mas você não vai ser abençoado por causa disso. Você só é abençoado, meu querido, porque Deus, na sua infinita graça, decidiu abençoar você. Essa é a mensagem do Evangelho. Não depende de nós, não depende do nosso mérito, não depende do nosso caráter, mas somente da soberana graça de Cristo Jesus nas nossas vidas. Pastor, então quer dizer que eu vou viver à toa, vou viver à la volonté, laissez-faire. Não quer dizer isso. Aqueles que são abençoados por Deus, eles são transformados pelas bênçãos de Deus. Amém. Mas não quer dizer que, fazendo isso ou aquilo, eu vou ser abençoado. Mas então perceba que é o contrário. A conta é inversa. Paulo vai dizer isso mais claramente no capítulo 2. Aguardem. A gente chega lá. Lembrar da graça de Deus também nos ajuda a superar, querido, então, a própria vaidade. Se por um lado nós somos oprimidos pelo pensamento de que devemos fazer alguma coisa por onde ser abençoados, por outro lado nós somos também atingidos pela nossa própria vaidade, pela nossa própria arrogância. Porque a verdade é que nós gostamos de pensar que, de alguma forma, nós temos a bênção de Deus e isso depende de nós. Nós gostamos disso. Isso vem ao encontro da nossa vaidade. De alguma forma, somos especiais, temos habilidades especiais, temos talentos especiais, ou até mesmo temos sinceridade suficiente para Deus ver o nosso coração e assim nos abençoar. Isso, na verdade, não é humildade, isso é arrogância. Todas as vezes que nós achamos que de alguma forma, ainda que seja uma pequena forma, nós merecemos a bênção de Deus, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo, desprezando a graça de Deus sobre as nossas vidas.
Outro dia eu ouvi de um pastor a respeito disso, numa reunião de pastores. E ele disse, gente, sinceramente, eu não me sinto tão mal assim. Eu não me sinto assim tão pecador. E ali, eu pensei, esse homem é um pastor, mas ele ainda não conhece o Evangelho. Porque o caminho do Evangelho é perceber a nossa pobreza espiritual, o quão somos incapazes de nos achegar a Deus. As bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus começa assim, bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que percebem a sua total incapacidade de agradar a Deus. Por isso que tem que ser por graça, por meio da graça, exclusivamente por meio da graça. As bênçãos de Deus, seguindo, elas são dadas por meio de Cristo, gratuitamente. E aí a gente se pergunta, qual é o propósito? O propósito é para a sua glória. Querido, nós vivemos numa sociedade do bem-estar social. As pessoas pensam e direcionam a sua vida para o bem-estar. O importante é ser feliz, o importante é se sentir bem, não importa o que seja, até questão de gênero. Meu querido, se você é homem e você se sente mulher, então é assim, porque o importante é você estar bem. Se você é mulher e você se sente homem, é assim, porque o importante é se sentir bem. E assim por diante, a gente pode passar o dia inteiro falando disso aqui. E aí a gente tem a tentação então de pegar as bênçãos de Deus e falar, Deus ele direcionou essas bênçãos, então para o meu bem-estar, para a minha felicidade. É isso que Paulo diz? Vamos lá. Esse texto, eu não mencionei a estrutura literária do texto, porque deixei para o final. Ele é dividido em 3 partes. Ok? Verso 3 até o verso 6, verso 7 ao verso 12, e verso 13 e verso 14. É muito interessante que cada parte dessa, Paulo ele foca em uma pessoa da Trindade. A primeira parte, verso 3 ao verso 6, o foco é o Pai. O verso 7 até o verso 12, o foco é Cristo. E a obra de redenção. E o verso 12 a 14, ou melhor, 13 a 14, o foco é o Espírito Santo. Então a Trindade está envolvida nas bênçãos. Mas o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção também, em especial, é o fim de cada parte dessa. A primeira parte, verso 3 até o verso 6. Olha como termina. Para o louvor da glória da sua graça. Assim termina a primeira parte. Olha como termina a segunda parte, verso 7 até o verso 12. Para o louvor da sua glória. Olha como termina a terceira parte, verso 14. Para o louvor da sua glória. Então eu pergunto, qual é o propósito das bênçãos de Deus nas nossas vidas? Para o louvor da sua glória. Deus, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais por meio de Cristo, de maneira gratuita, para que ele seja glorificado. Claro que isso envolve alegria, Paulo está aqui exultante. Isso envolve felicidade, Paulo está aqui feliz. Mas o propósito disso é a glória do Criador. Queridos, o homem não foi criado para ser servido. O homem foi criado
para servir o Criador, para dar a glória ao Senhor. E as bênçãos do Senhor nos levam aos pés do trono da glória de Deus, em louvor e exaltação ao Senhor. As nossas vidas, uma vez abençoados, elas se direcionam para a exultação e exaltação do Senhor. Você, como filho de Deus, portanto, abençoado, agraciado por Ele, você, a sua vida e tudo que você é e tem, se direciona à glória de Deus. É assim na sua vida? É assim com você? É como uma pintura, querido. É como uma pintura. Né? Você olha uma pintura, você olha uma escultura, e você elogia o artista, é ou não é? Que genialidade. Fantástico isso aqui. A pessoa que fez isso é fantástico. Quando as pessoas olham para nós, elas exaltam o Criador. As pessoas, quando se relacionam conosco, elas louvam ao Criador, elas dão glória ao Criador. Dá uma olhada lá em Tito, a carta de Paulo a Tito. É interessante o capítulo 2. Eu achei muito legal ontem, no Encontro das Mulheres. A Cleide começou o encontro orando Tito 2, gente. No verso 10, dizem que não furtem, falando dos servos. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade para que em tudo mostrem o quê? A beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A ideia aqui é que esses servos, servindo bem, eles mostrariam, através do seu serviço, do seu trabalho, da sua vida, a beleza do Evangelho, a beleza da doutrina de Deus. As bênçãos de Deus, transformando as nossas vidas, nos levam a exaltar, a glorificar o Criador. E aí a gente precisa se perguntar, será que a minha esposa, ao se relacionar comigo, ela dá glória a Deus? Senhor, obrigado pela vida do meu marido. Ou será que ela diz, Deus, me livra do meu marido? Será que o seu marido dá glória a Deus pela sua vida? Ou será que ele diz, Deus, fecha a boca dessa mulher porque eu não aguento mais tanta reclamação? As bênçãos de Deus na nossa vida, elas nos levam à adoração, queridos. Será que os nossos filhos, ao chegarmos em casa, eles vão direto para nós, nos dando um abraço, dizendo, Deus, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela vida do meu pai, da minha mãe? Ou será que meus filhos, quando eu chego em casa, eles dizem, Jesus, chegou esse homem, me ajuda a aguentar ele? As bênçãos de Deus, elas nos transformam de tal maneira, nos fazem seus filhos, e tudo que somos e temos, glorifica ao Senhor. Deixa eu voltar à pergunta inicial. Você é abençoado por Deus? Amém. Pode responder agora. Sim. As bênçãos de Deus são dadas ao seu povo por meio de Cristo, gratuitamente e para a sua glória. Você é exultante nessas bênçãos? Você está satisfeito nessas bênçãos do Senhor? Paulo aqui está exultante. Ele está preso, mas ele está exultando em alegria, em louvor ao Senhor.
pelas bênçãos do Senhor? Você está satisfeito no Senhor? E uma das minhas viagens, Mateus era pequenininho ainda, e sabe aquele tempo que você está contando as moedas para comprar pão? Pois é. Era desse tempo, né? Lá em casa. E aí, voltando para casa, passei numa rodoviária e, puxa, queria levar alguma coisa e levei o carrinho mais baratinho que eu achei. Carrinho de plástico. E eu estava constrangido, confesso para você. Estava constrangido de dar aquilo para o meu filho. Mas quando eu cheguei em casa, ele deu um pinote lá de onde estava brincando. Pai, veio, me deu um abraço. E aí da mochila eu já tirei. Oh, filho, eu trouxe um presente para você. Gente, ele brincou com aquele brinquedo como se eu tivesse pago naquele brinquedo R$1 milhão. Queridos, o que Deus deu para a gente não foi um carrinho de plástico. Foram as ricas bênçãos espirituais da eternidade para as nossas vidas. E será que nós estamos correndo para Ele dizendo, Pai, muito obrigado? Ou vivemos em uma vida de reclamações e murmurações? Em que as pessoas mal conseguem estar ao nosso redor? Eu quero te encorajar nessa manhã a viver em gratidão pelas bênçãos espirituais que Deus já deu a você na sua vida. E alegrar-se nele. Então somente nele. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esta carta. É a carta do Senhor, o nosso Pai, para os nossos corações. Obrigado por abrir os nossos olhos para as tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Rei, que nos trouxe as bênçãos espirituais do Senhor para nós. Nos perdoa por tanta murmuração. Nos perdoa por tanta reclamação, Senhor. Por tantas vezes que nós deixamos de olhar para aquilo que o Senhor é e tem feito para conosco. Que essas bênçãos, Pai, nos transformem. De maneira, Senhor, que glorifiquemos ao Senhor como maridos, esposas, filhos, patrões, empregados. Que as nossas vidas glorifiquem ao Senhor. É assim que nós oramos. Em Cristo Jesus. Amém.